Era a década de 80, né? A década em que a AIDS tomou corpo, né? E apareceu para o mundo. E Santos, naquela época, era considerada a capital mundial da AIDS. Pelos altos índices de contaminação, não é de se espantar, né? É uma cidade turística, com o maior porto da América Latina, proximidade com o maior centro comercial da América Latina, quer dizer, as conjunturas levaram o Santos a essa situação. Em 1989, em maio de 89, eu fiz um exame, na porra louquice, vou fazer exame. E a agulha saiu da minha veia, trancou tudo de tensão, que aí começou a passar todo o filme pornô da minha vida na minha frente, né? Eu ficava, não é possível que eu não esteja. Tudo que eu fiz, né? Uma vida sexual ativa desde os 8 anos de idade, quer dizer, qual não foi minha surpresa quando deu não reagente? Eu falei, nossa, o Senhor existe, né? Graças. Aí, a partir daquele momento, devido ao estresse que eu fiquei até chegar ao resultado, que na época era bem demorado, eu incluí a camisinha como parte do pacote de viagem. Até que eu conheci o grande amor da minha vida, pelo menos era o que parecia ser. Conheci um cara do sul de Minas, nos apaixonamos, um final de semana eu ia visitá-lo, outro final de semana ele vinha. E eu sei que no decorrer disso daí tudo, o Djavan tem uma frase numa música dele que é perfeita. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Por amor você briga com a mãe, você termina a amizade, você sai de casa e a camisinha dança muito antes disso tudo. Aí foi o que aconteceu com a gente. Alguém falou, vamos tirar a camisinha só um pouquinho, a gente se ama tanto. E assim abolimos a camisinha. Alguns meses depois, eu comecei a ter um sonho repetitivo toda noite, em que eu aparecia magérrimo numa assembleia de bancários, tal, tudo. Aí eu falei, não, vou fazer outro exame. Fui, fiz, e dessa vez veio reagente. Não houve tensão, de uma certa maneira eu tinha sido preparado pelos sonhos. E aí comecei a encarar a vida, né? Contei para minha família, não tinha como não contar. A primeira pessoa foi meu irmão, chamei-o para ir na praia comigo, lá no Itararé, uma tarde de dia de semana. Ele virou, o que tá pegando? Tô com AIDS. E quá, porque a gente vive trolando um ao outro aqui dentro de casa, desde sempre. Aí quando ele olhou pra minha cara e viu que eu tava falando sério, aí choramos a tarde toda, e à noite contamos pros meus pais. Foi um momento muito terrível, foi a primeira vez que eu senti a morte ali, no ambiente, eu conseguia sentir que ela estava ali. Eu tive total apoio da minha família, isso é muito importante que se diga, porque nos 15 anos que eu dirigi uma instituição, é gritante a diferença na qualidade de vida de quem tem um apoio familiar, entendendo por família qualquer núcleo que existe em torno da pessoa, né? Não necessariamente papai, mamãe e filhinho. E as que não têm, ou que fazem segredo disso, que vivem num armário horroroso, úmido, né? E com o apoio da minha família, a gente foi tocando até que morreu o Cazuza, em julho de 90. Aí eu pensei comigo, velho, pô, o Cazuza já foi até para Houston, dizem que tomou até transfusão de sangue de cavalo, né? Que loucura, e o cara morreu, euzinho, aqui em São Vicente, aí. E na época, todas as personalidades científicas falavam que qualquer medicamento, qualquer alternativa de tratamento só estaria disponível no século XXI. E aí cometi o meu grande equívoco, né? Foi a perda da fé, a fé no sentido de que amanhã vai ser melhor que hoje, de que umas coisas vai ter solução, e me atirei na cocaína. Nossa, me enfiei o nariz no prato, que foi uma loucura. O que eu vivi entre 1990 e 1996 foi a perda total de limites, né? É estranho, porque era uma sensação de imortalidade vivendo a mortalidade extrema, né? A mortalidade próxima. E nessa época, eu já estava tomando, fazia alguns meses, o coquetel. Havia surgido aquela coisa que só ia surgir no século XXI, havia surgido em 96. E a minha imunidade estava começando a reagir, né? Saiu dos 6, foi para 20 alguma coisa, 40 e pouco, mas ainda era muito baixa, tão baixa que não conseguiu impedir um quarto episódio de neurotoxoplasmose. E me deixou paralisado todo o meu lado direito do corpo. Não mexia nada. O Santos sendo campeão do torneio Rio-São Paulo e eu no hospital. Campeão!
é campeão, doutorzinho. Aliás, isso foi uma coisa a qual eu atribuo muito o fato de eu estar vivo. Tirar sarro, né? Você caiu, seja o primeiro a tirar um barato na tua cara. Você corta toda a graça dos outros. Essa costura toda, entrei numa depressão. Pô, vou viver para ficar desse jeito? Né? Aí meu irmão querido veio com um computador. Toma aqui, internet, você tá precisando disso. E cliquei ali e apareceu uma sala de bate-papo HIV. Tem HIV na internet. Calcei mesmo. Fui declarar a sala HIV. E ali mudou minha vida, radicalmente. Conheci pessoas com HIV, porque eu me tratava em consultório particular. Infectologista particular, assim, naquela época você chegava, era atendido, a outra pessoa nem estava na sala ainda próxima, evitava seu contato, tudo. E foi a primeira vez que eu realmente comecei a conhecer outras pessoas com HIV, né, assim, no ponto de me relacionar, conversar e tal. Nos encontramos, conheci alguns ativistas da luta contra a AIDS. Ali mudou totalmente a minha vida. Eu conheci pessoas vivendo com HIV, conversando, tudo que eu conhecia, mas não tinha muito contato. E ali eu passei a conversar, me identificar, fizemos alguns encontros, conheci alguns ativistas da luta contra a AIDS. E até que uma delas virou e falou, vamos no encontro comigo, vai ter um Vivendo no Rio de Janeiro. Eu vivendo com HIV era um conceito novo para mim, né? Eu só entendi morrendo de AIDS. Meu Deus do céu, quando eu vi um salão com mais de 600 pessoas com HIV junto, eu falei, meu Deus do céu, existe vida com AIDS, né? Que loucura isso. E fiquei chapado mesmo. E voltei desse encontro, foi no Rio de Janeiro, organizado pelos grupos Pela Vida do Rio e de Niterói, aos quais eu sou eternamente grato por isso. Voltei para São Vicente já com macaquinhos no sótão, como dizem, né? Aí eu comecei a procurar e achei que aqui no Serviço de Atendimento de São Vicente havia um grupo de adesão ao tratamento que se unia todas as quartas-feiras. Aí fui lá, comecei a frequentar esse grupo, tal, né? Eu sou de falar pouco, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente introvertida. E até que veio, pim! Aí perguntei para a assistente social, escuta, tem alguma ONG aqui em São Vicente? Não, não tem. Aí eu, com algumas outras pessoas com HIV do serviço e algumas pessoas que não viviam com HIV, fundamos a ONG Pupiara, aqui em São Vicente. É uma ONG que ficou bastante conhecida e reconhecida como um exemplo de combatividade na luta contra a AIDS. É muito legal você brigar contra uma coisa que aparentemente é muito maior, tipo Golias, né? É desafiador, é legal. E a isso eu atribuo que minha saúde começou a melhorar muito a partir daí. A ONG crescendo, mas eu tive alguns problemas sérios de saúde depois disso. Aquelas neurotoxoplasmoses foram as últimas oportunistas, né? Infecções oportunistas. Porém, os efeitos colaterais do coquetel começaram a aparecer. Fiz já 23 cirurgias até hoje, a maioria da cintura para baixo, com sérios danos ósseos. Eu tenho osteoporose, eu tenho osteonecrose, já não tenho mais as duas cabeças de fêmur, são duas próteses, já tive umas 5 fraturas pelo corpo. E na ONG, né? Brigando em duas frentes, brigando na frente que eu acreditava e na frente que eu tinha que acreditar. Em 2003, eu comecei a sentir uma febre muito forte, todos os dias e tal. Meu médico pesquisando, falou, Betão, você tem todos os sintomas de linfoma, mas tua imunidade está muito boa, não é isso não. Eu imaginei o House com aquele flip chart dele riscando as possibilidades. Qual não foi a surpresa quando eu estava com linfoma mesmo. Quando eu fui diagnosticado bastante tardiamente, o linfoma estava na medula, no pescoço, no pulmão, no fígado, no baço, no retroperitônio e na virilha, né? O exame brilhava todinho, a gente colocou no lugar da árvore de Natal aquele ano. Uma coisa me ajudou muito durante a quimioterapia, que foi a mesma coisa em 96. Em 96, o meu médico virou para minha mãe e falou, Dona Ida, o que a ciência podia fazer pelo seu filho já fez. Ou a senhora para de implicar que o cigarro de maconha dele, que é a única coisa que abre o apetite e principalmente mantém alimento lá dentro, ou não sei o que vai ser.
E a partir daí eu comecei, talvez eu não tivesse sobrevivido em 96 se eu não tivesse colocado aquela carga extra de comida por causa da larica. E na quimioterapia foi a mesma coisa. A gente saía da quimio totalmente explodindo por dentro, passávamos na esquina da esfirra, minha mãe comprava um bandejão de esfirra, chegava em casa, já tinha um beck pronto, fumava, imediatamente o mal-estar começava a aliviar, passava, e daí a meia hora, 40 minutos, cadê aquelas esfirra? É louco porque as situações mais graves da minha vida aconteceram simultaneamente as maiores vitórias. A nossa instituição defendeu uma tese de saúde pública no STF, cara a cara com Gilmar Mendes, aquele mal encarado. Então foi a vida indo sim de batalhas, tudo. E eu vou falar uma coisa, essa vida de ativista foi a melhor parte da minha vida. Meu umbigo sempre teve um valor extremo, era a parte mais importante do meu corpo. E eu desfoquei, eu tirei o foco do meu umbigo, passei o foco para o que rolava à minha volta. E essa foi a grande transformação que a AIDS trouxe na minha vida. Então, graças ao coquetel, a esses avanços todos, eu estou vivo, mas o coquetel trouxe um grande efeito colateral, a banalização da epidemia. As pessoas falam, hoje tem remedinho, né? Não tem problema nenhum. Só que não é só um remedinho. É um remedinho que é tão difícil de engolir. Eu dou consultoria, eu faço atendimentos em alguns sites, né, para pessoas com HIV e tal. O que eu recebo, o que eu faço de atendimentos por dia, de pessoas que estão desesperadas porque tiveram resultado de HIV e não sabem o que fazer, pessoas que estão com dificuldade de tomar o remédio, porque você não é só engolir um remédio. Junto com o remédio, muitas vezes, no início do tratamento, você está engolindo uma traição, uma pisada na bola, uma coisa que é muito maior que a tua garganta e fica difícil de engolir. Além de tudo, tem uma coisa chamada preconceito, meu amor, que fecha portas de salas de aula. Ainda hoje, por incrível que pareça, em 2020, ainda fecha a porta de sala de aula, fecha a porta de emprego, fecha a porta de relacionamentos, principalmente relacionamentos. Ai, não tem problema nenhum ter HIV, tudo. Vai pedir para namorar. Né? Aí você recebe um não, aí você recebe um fora, uma coisa assim. No terceiro você já desiste de vida afetiva e acha que você é uma merda e, né? Daí para depressão é um passo, e depressão mais HIV é muito complicado. Eu acho que essa banalização da AIDS tem muito a ver com terraplanismo, né? Com dizer que vacina faz mal, né? A gente precisa chamar Oswaldo Cruz de novo para falar de vacina hoje em dia, né? A gente tem que voltar, tem que chamar, vamos pegar um DeLorean, né? Vamos pegar um DeLorean, vamos de volta para o futuro, fazer alguma coisa para tentar transformar isso, porque o mundo está passando por uma transformação e a gente não sabe onde isso vai parar. O reflexo está aí. A gente tem Santos, por exemplo, está com o mesmo número de infecções diárias que tinha nos anos 90. Se eu tenho um recado, tenho vários recados, né? Um deles é para as pessoas que vivem com HIV. Não desista, não há motivo para isso. Hoje nós temos tratamentos muito mais simplificados e bastante eficientes. Nós temos uma rede de assistência na saúde pública que é invejável se comparada às demais áreas da saúde, né? Bastante organizados no Brasil. Esse grau de qualidade que a gente atingiu na saúde, no SUS, se deve, em grande parte, à existência de uma rede nacional de pessoas vivendo com HIV, de um movimento nacional de cidadãs positivas, uma rede nacional de adolescentes e jovens vivendo com HIV e de uma rede nacional de trans vivendo com HIV, para ver o nível de organização que a gente tem. Não existe paralelo no Brasil para o nível de organização que o movimento de luta contra a AIDS conseguiu. E deve existir um núcleo próximo da sua casa. Procure essas informações, porque essa convivência com outras pessoas na mesma condição é bastante proveitosa e tira muitos dos fantasmas que a gente costuma ter na cabeça. Para quem não tem HIV, não é uma coisa muito simples, né? Exige adaptar. Hoje o pessoal costuma falar, é como uma diabetes. Como se viver com diabetes fosse uma coisa simples. Você tem que adaptar a sua alimentação, você tem que, se não pratica, iniciar prática de exercícios físicos, né, manter pensamento positivo, são as mesmas coisas e não são fáceis. Para muita gente é complicado você adaptar uma alimentação, primeiro por você não ter condições de fazer isso.
E segundo, porque às vezes é complicado mesmo. Use camisinha, faça PrEP, faça PEP. Nós temos vários mecanismos de prevenção hoje em dia que podem evitar que mais esse problema venha assolar a sua vida. Não vamos esquecer que nós estamos com uma saúde, né, falando agora em termos de gestão da saúde no Brasil, que está com orçamento congelado por 20 anos. O negócio vai pegar, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de manter nosso serviço. Vai saber como vai estar amanhã, não é? Então, faça a prevenção da sua forma, da forma como melhor lhe aprouver, e viva a vida sem correr esses riscos. Mas principalmente, assim, acima de tudo, não discrimine a pessoa com HIV. Nós não somos aidéticos, nós não somos doentes, nós somos pessoas que, além de trabalhar, de namorar, de beijar, de ir para a praia, de ver cinema, a gente tem HIV. Nós somos pessoas que têm a mesma esperança que qualquer pessoa nesse mundo, que é ser feliz.